diplomacia brasileira está se movimentando de uma forma intensa em Portugal, Megali, para saber a extensão da decisão anunciada pelo governo daquele país de notificar 18 mil imigrantes para que deixem voluntariamente o território, né? Já nessa semana vão ser 4.574 imigrantes notificados, que vão ter 20 dias para deixar Portugal, do contrário, vão ser submetidos a um processo de expulsão. E, óbvio, a diplomacia quer saber como essa medida atinge os brasileiros, que são a maior população estrangeira em Portugal, né? Entre 500 e 600 mil pessoas, 51% do total de estrangeiros que vive em Portugal é integrado por brasileiros. E as primeiras notícias, Megali, se não são maravilhosas, pelo menos elas não são desesperadoras. Eu ouvi de uma fonte diplomática hoje cedo que Portugal não vai fazer nada no estilo Trump. Ou seja, não vai ter blitz contra imigrantes em trem, metrô, bairros, batendo de porta em porta, não vai ter imigrante brasileiro acorrentado, né, para ser colocado num avião e mandado de volta para o Brasil. Não vai ser nada parecido com isso. E a gente está num momento, né, Megali, tão complicado, que já que não vai voltar acorrentado, está todo mundo achando até ótimo, né? Então, brasileiros vão ser atingidos, mas aparentemente não de forma massiva. Essas são as informações iniciais passadas à diplomacia brasileira pelas autoridades migratórias de Portugal, né? Então, portanto, são notícias relativamente tranquilizadoras, Megali. Vão ser atingidos brasileiros, não vai ser de forma massiva, nem de forma violenta. Agora, nada está 100% claro, tem que esperar essa correspondência chegar para os brasileiros. Mas eu ouvi, né, desse mesmo diplomata que há uma crença inicial, repito, que, palavras dele exatas, não devemos nos preocupar, ou seja, vai atingir brasileiro, mas não vai ser algo violento, não vai ser algo massivo, né? Agora, Megali, de qualquer forma, né, tempos difíceis, como você falou aí na introdução, né, depois da Itália, depois dos Estados Unidos, né? Tem uma outra notícia, antes da gente entrar no nosso quadro das mães, Megali, existe uma ONG brasileira, chama Impulso Gov, né, de um ex-estudante de Harvard, que ele oferece estágios para estrangeiros que não sejam brasileiros, né, mas estrangeiros que estudam em universidades dos Estados Unidos, para que venham ao Brasil fazer estágio, para conhecer o Brasil, enfim, na área de dados e tecnologia, para fazer esse intercâmbio. Sempre foi um sucesso, muitos estudantes interessados. Esse ano, Megali, os estudantes não querem vir ao Brasil. Por que eles não querem vir ao Brasil? Porque eles têm medo de, na volta, serem barrados na fronteira, serem barrados no aeroporto, não poder mais entrar nos Estados Unidos, né? Então, a gente conversou com o João Abreu, né, o repórter que trabalha comigo, conversou com ele, que é dessa ONG, ele disse que nunca viu nada igual, que ele recebeu respostas de estudantes falando que são orientados pelas suas próprias universidades, no caso Harvard, a não vir ao Brasil, a não deixar os Estados Unidos, porque não sabe se consegue entrar de volta, Megali. Outros tempos, né? Para que você tenha uma ideia, Mônica, em 2013 estávamos grávidos da Alice, que hoje está com 12 anos. Meu Deus, como o tempo passa. E como a barriga da Ana já estava bem proeminente, daqui a pouquinho não ia dar mais para viajar de avião. Aí dissemos, vá para o Brasil para visitar sua família, né? Antes do parto e etc. E ela foi, assim, sem medo algum, com uma criança na barriga, que nasceria nos Estados Unidos e, portanto, teria passaporte americano, aquela coisa toda. E fomos sem medo de que nada acontecesse. De fato, ela voltou, assim, tranquilamente. Foi questionada. Mas espera aí, você tá grávida? Tô, mas eu moro aqui. Então tudo bem, pode entrar. Um negócio inimaginável hoje, né? Alguém numa condição dessas conseguir entrar nos Estados Unidos. A gente já usou várias vezes aqui o termo o sonho acabou, né, Mônica? Aquela ideia de você sair do Brasil, né, ir para os Estados Unidos, para a Europa, e achar que vai ser bem recebido, de braços abertos, porque meu avô era italiano e porque esse país aqui acolhe todo mundo, os Estados Unidos. Esquece. Você pode até embarcar nessa aventura, mas pode ter certeza que você vai sofrer sanções por parte dos governos e episódios de preconceito e rejeição por parte dos cidadãos. É lamentável, mas é assim.
É lamentável. Sabe que eu estava ouvindo um outro relato de um professor que participou de um evento nos Estados Unidos, relatos de professores de lá falando que tiveram alunos expulsos, Megali, porque não tinham pago uma conta. Sabe quando você esquece de pagar uma conta de água, de luz e sofre um processo administrativo? Isso é razão para expulsão de um país, de um estudante que está lá com todos os documentos registrados. Então, os relatos são tenebrosos e por isso é isso. Nenhum estudante estrangeiro quer vir ao Brasil nesse intercâmbio, né, que sempre foi um sucesso, porque tem medo de, quando for voltar, não conseguir entrar, Megali. Realmente são tempos absurdos, né? Muito bem.